Olá, mais uma vez. Voltamos agora com divisão com resultado decimal. Ou seja, são aquelas divisões que não são exatas. Como fazemos para dividir? O algoritmo é o mesmo, é o algoritmo de Euclides, né? Você vai pegar aqui, por exemplo, 59 e dividir por 3. Já sabemos que não é exato, porque 5 com 9 dá 14, né? 14 não é dividido por 3, ou seja, vai apresentar um resto aqui diferente de zero. Então, nós vamos resolver isso apresentando um resultado decimal. Como assim? Um resultado com vírgula. Né? Como é que funciona? A história é a mesma lá do algoritmo entre números naturais, né? O que vai ser diferente lá do que nós aprendemos com os números naturais é lá no final, quando você chegar no resto, né? Aqui, por exemplo, vou selecionar o 5. Aí, claro, nós vimos que divide algarismo por algarismo. Vou estar selecionando aqui o 5. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 é 3, para 5 é 2. Ok? Aí baixo o próximo algarismo, ficou 29. Qual é o número que multiplicado por 3 dá próximo ou igual a 29? É o 9, 3 vezes 9 dá 27, 27 para 29, 2. Está aqui o resto. Se fosse uma divisão com números naturais, teríamos aqui um quociente 19 e um resto 2. Ok, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é continuar a divisão, porque nós queremos a divisão com resultado decimal. Então, o que você faz? Já que é com resultado decimal, você coloca a vírgula, e sempre que você colocar a vírgula, você acrescenta o zero. Dessa forma, você torna o 2, que era menor do que 3, sempre o resto é menor do que o quociente, né? Sempre menor que o divisor. Então, para continuar a divisão, você acrescenta a vírgula e acrescenta o zero. Aí você tornou o número maior. Agora sim, ficou 20 dividido por 3 dá quanto? Qual é o número que multiplicado por 3 dá próximo ou igual a 20? Está aqui, ó. 6 aqui, ó, tranquilo. 3 vezes 6, 18 para 22. E é isso, gente, ó. Chegou no resto, coloca a vírgula, acrescenta o zero e você torna o número maior e você continua a divisão normal. Qual é o número que multiplicado por 3 dá próximo ou igual a 20? É o 6. 3 vezes 6, 18 para 22. E assim você vai. Só que, como você já colocou a vírgula, não há necessidade de você colocar uma outra vírgula, porque nós vimos que o número decimal só tem uma vírgula, não existe duas, três. Então, como você já colocou a vírgula, você vai só acrescentando zero. Ficou 20 novamente. Qual é o número que multiplicado por 3 dá próximo ou igual a 20? É o 6 de novo. 3 vezes 6, 18 para 20, nada, e assim vai, tá? Então, não há necessidade de continuar aqui, porque já dá para perceber que vai dar 20 de novo, que vai dar 6 de novo, que vai dar 20 de novo, que vai dar 6 de novo. Então, essa fica a resposta, é uma dízima periódica. Ok? Segundo exemplo, 113 por 8, né? Isso aqui que nós queremos calcular. 1 não dá, vem para o próximo, dá 11. Qual é o número que multiplicado por 8 dá próximo ou igual a 3? É o 1. 1 vezes 8 é 8, para 11 falta 3. Baixa o próximo, fica 33. Qual é o número que multiplicado por 8 dá próximo ou igual a 33? É o 4, né? 5 passa, o 2 não é suficiente, o 3 não é suficiente, tem que ser o 4. 4 vezes 8 dá 32, para 32 falta 1. Se fosse uma divisão entre números naturais, esse seria o resto, esse seria o quociente. Mas nós queremos divisão com decimais, então você coloca a vírgula para separar o inteiro das casas decimais que vem aqui. E quando você coloca a vírgula, você acrescenta o zero. Ficou 10 dividido para 8. Qual é o número que multiplicado por 8 dá próximo ou igual a 10? É o 1. 1 vezes 10, 1 vezes 8 é 8, para 10 falta 2. Como já coloquei a vírgula, só faz acrescentar o zero, ó. 20 dividido para 8, que número que multiplicado por 8 dá próximo ou igual a 20? É o 2. 2 vezes 8 dá 16, para 24. E assim você vai. Já colocou a vírgula, acrescenta zero. Está aqui, ó, nossa continha de novo. 5 vezes 8, 40, dá 40. Zero aqui, deu bacana. Ok? Deu zero. Beleza. Então, esse número aqui
é o resultado da divisão de 113 por 8. Ok? Deu 0, é claro que aqui você chega no fim da divisão. E você vai fazendo essa divisão até chegar ao 0. Quando você só não vai chegar até o 0 quando você perceber que é uma dízima periódica. Né? Quando você perceber que é uma dízima periódica, você não fica buscando o 0. Né? E se de repente você não precisa de todas as casas decimais do número, você faz até onde é necessário. De repente 14,12 já estava bom para mim, já estava uma aproximação perfeita. Né? Mas normalmente quando não é dízima periódica, você vai até o resto ser 0. Resto entre aspas, né? Porque isso aqui na verdade nós já vimos que não é o resto. Né? Adição e subtração de números decimais. Como é que eu faço para adicionar ou subtrair os números decimais? O primeiro passo é você transformar o primeiro método, a primeira forma, é você transformar, isso aqui um exemplo aqui, ó. Vamos resolver essa continha aqui. O primeiro passo é você transformar esses decimais em frações que nós aprendemos, né? 5,1 é o 51, tira sem a vírgula, né? Escreve em cima. Como aqui é uma casa, então você coloca 0. Aqui 8,361, você escreve o número sem a vírgula, são 3 casas, aqui é 1000. 0,35, você escreve o 35 sem, ficaria 0,35, 0 à esquerda não tem valor, né? Fica 35. 2 casas, 2 zeros. 32,1, você escreve 321 sem a vírgula, é uma casa, 0. Aí resolvendo isso aqui, vai dar isso aqui. Nós já vimos que a vírgula está aqui, deu 3 zeros, vai dar bem aqui no meio, então 45,911. Observe que deu um trabalho, né, gente? Deu trabalho, não deu entre aspas porque aqui já está pronto, mas se eu fosse dividir, multiplicar em cima, dividir, multiplicar em cima, e terei que somar tudo isso aqui para chegar à conclusão. Qual é a técnica melhor que você tem? Você soma como se fossem números naturais, tá? Só que tem que ter o cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Se você, e pode ser do maior para o menor, não tem problema, né? Se você escreveu aqui 5,1, todas essas vírgulas precisam ficar aqui na mesma direção. Os algarismos que estiverem faltando para cá, 5,1 não tem algarismo, você acrescenta com 0, né? Lembrando que o 0 para a direita depois da vírgula não tem valor, então você pode acrescentar. Olha, o 32,1 foi acrescentado 2 zeros também. O 0,35 foi acrescentado 0, tá aqui, ó. Só para você somar aqui, ó. Olha como é rápido, ó. 1 com 0 dá 1, né? 0 com 6 dá 6, com 5 dá 11, deixa 1 vai 1, e 1 mais 1 dá 2, com 3 dá 5, com 3 dá 8, outro dá 9. Aí você repete a vírgula na mesma direção, olha como é fácil. 5 mais 8 dá 13, 13 com 2 dá 15, deixa o 5 vai 1, e 3 mais 1 dá 4. Pronto, olha aí, ó, mesmo resultado, sem precisar transformar em fração, sem tirar MMC, fazer multiplicação, somar depois. Esse aqui é o método que eu indico, tá? E de forma muito similar, você também faz a subtração. Tome só o cuidado de você colocar o maior em cima, tá? E o menor embaixo, né? Aquele mesmo critério que nós vimos nos números naturais, o maior tem que ficar em cima, o menor embaixo, vírgula embaixo de vírgula, e a subtração você faz normal, como se fossem dois números naturais sem a vírgula, é lógico, né? Faça de conta que não tem vírgula aqui, tá? Fica assim, de 0 para 8, falta 8. De 7 para 4 não dá, né? Vou emprestar um daqui, aqui fica 4, aqui fica 14. 7 para 14 é 7. Como emprestou aqui, ficou 4. Olha, o 5 é maior que o 4, então tem que emprestar daqui, aqui fica 2 e aqui fica 14. 5 para 14 dá 9. Como eu emprestei um para cá, aqui ficou 2, 1 para 2 é 1. Tá aqui, ó. Para saber se está certo, você soma aqui, ó, 8, 7, 7, 14, vai 1, 6 com 9 dá 15, vai 1, e 1 mais 2 dá 3. Pronto, que prova que está correto. Resposta 19,78. Também facílimo, né? Multiplicação de números decimais.
Também, está aqui um exemplo, você pode transformar em fração, no caso, todos os números, se for mais de 2, e multiplicar a fração de cima com de cima, de baixo com de baixo. Ok? Aí aqui, ó, nós aprendemos isso aqui, são 3 casas, então fica para cá, ó, 3 casas. Daqui, 108,936. Mas também é melhor você multiplicar da mesma forma como se faz com números naturais. Só que aqui não precisa vírgula embaixo de vírgula. E nem precisa maior em cima, menor embaixo, como na subtração, né? Aqui você vai multiplicar como se fossem números naturais normais, tá? Então você vai fazer o seguinte: faça de conta que não tem vírgula. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 7, 21. 5 vezes 2 dá 10, vai 1, 5 vezes 1, 1 dá 6. 5 vezes 7, 35. Agora é 1. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 7 é 7. O que faz depois que você multiplica números naturais? Você soma as parcelas. Dá 6, 3, 7, 2, 9, 8, 3 com 7, 10, está aqui, 108,936. Mas observe que essa vírgula aqui foi colocada aqui, por que não ficou aqui no 9, por exemplo, ficou aqui no 0? É o seguinte, basta observar que aqui, por exemplo, quando você multiplica os números de baixo, há um acréscimo de quantidade de zero, você soma os zeros. Se aqui são 2 e aqui são 1, quando você multiplica fica 3. Sempre há uma soma de zeros. Então você vai andar aqui, essa justificativa, então você vai andar aqui quantidade de casas somando a quantidade de casas dos seus números, do multiplicando e do multiplicador. Então se aqui tem 2 casas, aqui tem 3, então você vai andar 3 casas. Porque aqui tem 2 casas decimais, aqui tem 1. Sempre soma as casas decimais. O segredo é isso: multiplica como se fossem números naturais e não esquecer de colocar vírgula na quantidade de casas igual à quantidade da soma de casas decimais do multiplicando e do multiplicador. Tá ok? Vamos lá para encerrar. Vamos resolver esses exemplos aqui. Vou somar aqui 5,12. Deixa eu pegar um pouquinho mais em cima para aproveitar o espaço aqui, que acredito que aí não vai dar o espaço. 5,12 mais 0,02. Olha, lembrando que você coloca, no caso da soma, vírgula embaixo de vírgula, né? Ó, essa é a preocupação. No caso da soma não tem história de maior e menor, né? Então aqui fica 2, se você quiser completar com zeros também não tem problema. Aqui 2 e 1 dá 3, com 4 dá 7. 1 mais 0 dá 1 e 1 mais 1 dá 2. Aqui dá 6 e aqui dá 2. Tá aqui, ó. Isso aqui dá 26,272. Vamos subtrair esses dois. Pega sempre o maior em cima, menor embaixo. Vamos lá, maior em cima, 71,487. 32,499. Lembrando que a preocupação é maior em cima, no caso da subtração, e vírgula embaixo de vírgula. 9 para 17. Aqui é menos, né? 9 para 17 não dá, que o 7 é menor. Então empresta 1, fica 9 para 17. Dá 8. Como emprestou uma que ficou 7. E 9 para 17 de novo ficou 8. Ok? Aqui ficou 3. 4 para 3 não dá. 4 para 13 dá 9. Emprestou daqui ficou 0. 2 para 10, 8. Emprestou daqui ficou 6. 38,998. Para saber se está certo, você soma. 98, 17 vai 1. 98, 17 com 1 dá 18. Com 1 dá 5. 10, 14. Vai 1, 3, 11, vai 1, 7. Pronto. Essa é a resposta aqui, ó. 38,988. Multiplicação agora. Como é que eu faço para multiplicar dois números decimais? Multiplica como se fossem números naturais normais, né?
2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 8, 16 e 1, 17, 2 vezes 3 dá 6 e 1, 7. Agora, opa, coloquei essa vírgula aqui sem necessidade, porque eu não sei onde é a vírgula. Tá, gente? Não coloquem aí. Não sei porque que aparece teclado aqui de vez em quando. Eu não sei porque que ele voltou pra cá. Só um instantinho, vamos lá. Ok. Já tirei aqui a vírgula, subi mais um pouquinho para ficar bem. Pronto. Somei aqui, 18, 17, 16, tá. Agora vamos com 1 vezes 9. Falta aqui acionar aqui, ó, caneta. 1 vezes 9 é 9. 1 vezes 8 é 8. E 1 vezes 3 é 3. 4 vezes 9 dá 36, vai 3. 4 vezes 8, 32, 35, vai 3. E 4 vezes 3 dá 12, com 3 dá 15. Agora sim, soma as parcelas. 8, 7, 9, 16, vai 1. 16 dá 24, vai 2. 5, 10, vai 1. 16. Agora sim que eu vou olhar a vírgula. Ó, 2 casas decimais com mais 2 casas decimais desse aqui dá 4 casas decimais. Ó. 16,0468. Vamos fazer uma explicação desses aqui. Vamos lá. Vou colocar o 7 em cima e o 0,01. Olha, observe o seguinte. Vamos deixar como está aqui. Depois vocês vão ver que esses zeros não há necessidade de colocar. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 7 é 7. Aí 0 vezes 1 dá 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, 0. Peraí que pegou aqui fora da página aqui, né? Ou seja, dá pra ver aqui, não apareceu aqui, mas dá pra ver que os zeros não influenciam em nada. Então ficou aqui 7, 0, 0, 1, né? E os zeros aqui para esquerda. Não sei por que apagou aqui. E os zeros aqui para esquerda. Aí eu só faço conferir as casas decimais. São 2, aqui são 3, dá 5. Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Se eu multiplicar esse cara por esse aqui, dá esse aqui. Esse aqui é um 7, tá? Escrevi o número. Observem, não há necessidade de você escrever os zeros à esquerda. Deu o próprio 7001. Aí eu confiro 3 casas, com 2 casas dá 5 casas. Está aqui a resposta. Só para você ter uma ideia de que como de fato está correto. Vezes 7,001. Olha aí. Show de bola. Ok? Divisão entre números decimais. Ok. Como é que fica a divisão, gente? A divisão é o seguinte. Você vai aprender agora uma técnica que é o processo inverso daquilo que nós aprendemos na hora de dividir, né? Na hora de dividir, a vírgula andava para a esquerda. Quando você multiplicava por 10, quando você dividia por 10, por 100, por 1000, por 10.000, quantidade de casas igual a quantidade de zeros. Na multiplicação de um número qualquer por 10, ao invés de andar para a esquerda, já que eu não estou mais dividindo e estou sim multiplicando, você vai andar para a direita com a vírgula. Então, quando eu pego 10 e multiplico 1,234, essa vírgula vai andar para cá. Ó. Fica o mesmo número andando só a vírgula para frente. Uma casa, porque, claro, o 10 tem um zero. Quando eu multiplico por 100, eu vou andar as 2 casas. Tá aqui, ó, vem para cá. Ó. Aqui tem 1000, vai andar 3 casas. Então, fica aqui. Ó. Então, nem precisa escrever esses aqui. Ó, porque nós vimos que fica 1234. Aqui tem a vírgula que não precisa colocar, né? Aqui, claro, eu vou precisar andar 4 casas, aí, poxa, não tem mais número aqui, o que eu faço? Acrescento o zero. Né? E aqui vai, ok, sempre ao contrário do que acontecia quando dividia por 10, 100.000, que a vírgula andava para a esquerda. Aqui, já que você está multiplicando, a vírgula anda para a direita, né? O número tem que aumentar. Quando você anda a vírgula para a direita, ele aumenta, porque você está multiplicando.
ok? Então, quando você tem dois números para dividir, que é esses dois casos aqui, ó, então vamos pegar esse exemplo aqui, ó, 1231 dividido por 0,12. O que você vai fazer primeiro, antes de dividir? Você vai multiplicar por um número. E olha, quando eu estou dividindo, é como se fosse uma fração, né? Então, você vai gerar uma fração equivalente. Se você vai gerar uma fração equivalente, isso aqui é uma fração. Você tem que multiplicar pelo mesmo número. Professor, qual o número que eu tenho que multiplicar então? Você vai multiplicar ou por 10, ou por 100, ou por 1000, ou por 10.000, ou seja, une a quantidade de zeros de acordo com sua necessidade. Como aqui tinha mais casas decimais, eu tive que multiplicar por 1000. Porque se eu multiplicasse por 100, ainda ficava com vírgula. O meu objetivo é ficar o número inteiro aqui, ó. Ou natural, tanto faz, né? Então eu tive que multiplicar por 1000. Se eu vou multiplicar essa fração por 1000, eu tenho que multiplicar embaixo também. Aí esse aqui vezes 1000 ficou sem a vírgula, ficou inteiro. E esse aqui vezes 1000 ficou também inteiro, 120, né? Olha, vírgula andando para frente aqui, ó, 3 zeros, então vai ficar 120. Vírgula andando para frente, fica 1231. O resultado dessa divisão aqui tem o mesmo resultado da divisão desses dois valores aqui. É claro que é muito melhor você dividir aqui do que você dividir com decimal que tem vírgula, né? E a divisão é a mesma coisa, né? Qual é o número? Pega aqui o 12 não dá, 1 não dá, 123. Qual é o número multiplicado por 120 da próxima igual a 123 é 1. 1 vezes 120 dá 120, para 123 dá, falta 3, baixa 1, 31. Aí o 31 é menor do que o 120, então você coloca vírgula e acrescenta o 0. 310 dividido por 120, qual o número multiplicado por 120 da próxima é igual a 310? O 3 passa que dá 360, tem que ser o 2. 2 vezes 120 dá 240, 240 para 310 dá 70. Então acrescenta mais um 0. 700 vai dar 5. Sobra 100, acrescenta o 0, vai dar 8 e assim sucessivamente. No final você vai perceber que isso aqui é uma dízima periódica. Então, olha, 1,231 dividido por 0,12 dá isso aqui, ó. Ok? Vamos dividir 35,12 por 7,5. Vamos lá. Fica dessa forma aqui. Deixa eu escolher uma cor azul aqui, fica melhor para visualizar. Vamos lá. Bom, primeiro, gente, é o seguinte: 35,12 por 7,5. Quem eu devo multiplicar em cima e embaixo para que fique 2 inteiros? Como aqui em cima tem duas casas decimais, eu tenho que multiplicar por 100, então, né? Porque a vírgula vai dar duas casas. Então, se eu multiplico em cima por 100, aqui embaixo também por 100, fica 35,12, que é 3.500, por 750, né? Anda duas casas aqui, vou precisar de uma casa, acrescenta um 0. 35,12 dividido por 7,5 tem o mesmo valor de 3.512 por 750. Aí é só fazer a continha aqui, né? 512 por 750. Tem que ser todo mundo, né? 3.512. Se eu multiplicar aqui por 7.500, 750 dá 1.500. Se eu multiplicar por 4 dá 3.000. Se eu multiplicar por 4 dá 3.000. Então aqui é um 4. 4 vezes 750 dá 3.000 para aqui, 3.512. Falta 512. Aí eu coloco aqui 512 é menor que 750, aqui já seria o resto, coloco a vírgula, fica 5.120. 750, 5.120 dividido por 750, qual é o número multiplicado por 750? Da próxima é igual a 5.120. Se eu multiplicar por 10 dá 7.500. Então eu tenho que subtrair 4, será que C vezes 7, 42, 7 vezes 7, 49, eu acho que o 7 passa, né? 7 vezes 5, 35, mas 7 vezes 49, 5.250 passa, então tem que ser o 6.
6 vezes 0 é 0, 6 vezes 5 dá 30, 6 vezes 7, 42 com 3, 45, 4.500. Então aqui dá 6, aqui é uma vírgula, tá? Dá 4.500, então sobra 620 aqui. 5.120 menos 4.500 dá 620. Como já coloquei a vírgula, fica 6.200. 7, será que o 8 dá 6.000, né? Então vai ser um 8 aqui. 8 vezes isso aqui dá 6.200. E aqui, gente, vocês sabem continuar, né? Vamos lá. O 2 dá 1.500. Então, aqui dá 2.000. 2.500 para 2.000 falta 500. Aí assim continua. Vamos dar uma olhada se está certinho. 750, 3.500. Opa, 35,12 dividido por 7,5. Prontinho. Aí aqui já seriam 6 e daria continuamente 500, né? Então tá corretíssimo. Aqui daria o 6 dízima periódica. Ok. Outro exemplo aqui, por quem eu devo multiplicar para que fique 2 inteiros. Aqui em cima eu tenho 3 casas decimais, aqui tem 2, então eu tenho que multiplicar por 3 casas decimais, ou seja, por 1.000, né? Tem que multiplicar embaixo também, que senão a fração não fica equivalente. Fica 7.001 dividido por 350. Vamos dividir aqui essa parte de cima, né? Por causa do espaço aí, 350. O 70 não dá 700. 2 vezes 350, 700 para 700 nada, baixa 1. Olha, baixou um algarismo, obrigatoriamente você tem que dividir. Então, que é o número que multiplicado por 350 dá próximo ou igual a 1? É o 0. 0 vezes 350 dá 0 para 1 é 1. Aí agora, esse aqui que é o resto, tá? Não esqueçam que quando você baixou tem que dividir. Se ele for menor, acrescenta 0 aqui e baixa ele aqui de novo, tá? Então fica, colocou vírgula, acrescenta 0, deu 10. Olha, o 10 ainda é menor que 350. Qual é o procedimento? Acrescenta 0 de novo. Ainda é menor que 350, ficou 100, mais um 0. Agora sim deu 1.000. 350 dividido por 1.000 vai dar 2, né? Porque 3 passos dá 1.050. Então dá 700, baixa 300. Fica 3.000. 3.000 e assim vai embora. Isso aqui não há necessidade de continuar. Vocês podem fazer em casa o restante, só para ter uma ideia. Vamos confirmar aqui o valor. De fato, 7.001 dividido... Opa, não é essa a conta. É 7,001 dividido por 0,35. Olha aí, ó. Próximo seria um 8, né? Ok? Embora ele ficava 5, 7, 14, 8, 5, 7. Olha o que seria a dízima periódica aqui. A dízima periódica seria 8, 5, 7, 14, 2. 8, 5, 7, 14, 2. 8, 5, 7, 14, 2. Vai embora. Ok? Tá aí então. Vamos continuar aqui embaixo com a raiz quadrada exata, né? Tem que ser exata. Qual é a raiz quadrada exata de 6,25? Aí o procedimento aqui é o seguinte, gente, é usar o que nós já aprendemos. O que nós aprendemos? O que é um decimal finito? Nós aprendemos a colocar em forma de fração. Como é que se faz? Você coloca o número em cima sem a vírgula, como são duas casas, depois da vírgula tem duas casas decimais, então vai ser 2 zeros. E você aplica aqui uma propriedade da radiciação, que a gente ainda vai ver, né? Mas você já pode aplicar logo aqui a raiz de cima e a raiz de baixo. Ok? Raiz de cima dá 25, raiz de baixo, que é 100, dá 10. Né? 25 dividido por 10, anda uma casa, lembra que agora anda para a esquerda, porque eu estou dividindo, então dá 2,5. 0,069. Coloca o número, sem a vírgula em cima. Embaixo são 4 casas, então fica 10.000, raiz quadrada de cima, raiz quadrada de baixo, raiz quadrada de cima dá 13, de baixo dá 100, anda duas casas, dá 0,13. Aqui, escreve o número sem a vírgula, fica 11, 0,25, são duas casas depois da vírgula, então é o 100 que tem dois zeros, faz a raiz quadrada de cima, raiz quadrada de baixo, raiz quadrada de cima 105, e a de baixo, a raiz quadrada de 100 é 10. Como 10 tem um zero, a vírgula fica aqui, uma casa, ó, 10,5.
E observe que essa quantidade de casas decimais depois da vírgula, para ter raiz quadrada exata, ela tem que ser uma quantidade par. Porque o número que você vai colocar aqui embaixo vai ser o 10, o 100, o 1000, o 10.000. Ele tem que ter uma quantidade par de zeros. Porque senão não tem raiz quadrada exata. Se for 10, eu não tenho raiz quadrada de 10. Se for 1000, eu não tenho raiz quadrada exata de 1000. Exata, tá? Eu tenho só de uma quantidade par de zeros. Então essa quantidade de casas decimais aqui tem que ser par. Por exemplo, eu nem preciso correr atrás da raiz quadrada de 78. Perdão, 7,8. Porque aqui a quantidade de casas decimais é ímpar. Eu também não preciso nem correr atrás da raiz quadrada de 10,001. Ok, embaixo vai dar 1000, né? E 1000 não tem raiz quadrada. A quantidade de... Isso aqui não é exato, isso aqui não é exato. Só é exato quando você tem uma quantidade par aqui nas casas decimais. Quantidade de casas decimais par, né? 7, raiz quadrada de 7,29. Faço a raiz quadrada. 7,29 é 729, é o número sem a vírgula. São duas casas, então vai ser o 100. Faço a raiz quadrada de cima e a raiz quadrada de baixo. Raiz quadrada de cima. Vamos lá aplicar aquele método lá, né? A raiz quadrada mais próxima de 7 é 2, né? 3 passa. A raiz quadrada mais próxima, né? Então vamos lá. Para onde foi? Deixa eu ver. Meu Deus, está longe. Opa, achei. Vamos voltar aqui só mais um instante. Aqui. Só calibrar aqui para ficar bem no meio. Raiz quadrada mais próxima de 7 é 2. Que termina com 9 pode ser o 3 ou o 7. O consecutivo de 2 é 3, 2 vezes 3 dá 6. Como o 7 é maior, então é maior dos dois. Então é 27. A raiz quadrada é 729. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, como eu vou dividir, eu ando uma casa para a esquerda, que a vírgula está aqui, fica 2,7. Essa é a raiz quadrada de 7,29. Raiz quadrada de 6,5536. Escrevo 65536 em cima. Embaixo 4 zeros, porque aqui são 4 casas. Encontro a raiz quadrada. A raiz quadrada do de cima, 65536. E a raiz quadrada do de baixo. A raiz quadrada de baixo já sei que é 100. Daqui de cima nós vamos fazer aquela mesma técnica, né? Aqui, ó, elimina o 3, raiz quadrada mais próxima de 655, 7 vezes 7, 490 passa, não é 70, 6 vezes 7, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64, a 6.400, será que é o 81? Vamos lá. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 8 é 8, 8 vezes 8 é 60. Rapaz, eu tô pisando na bola. É 655, né? Então não é tudo isso aí. 30 vezes 30 dá 90, 20 vezes 20 dá 25, dá 625, 26 será que passa? 6 vezes 6 dá 36, 2 vezes 6 dá 12, 15, 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 5, 6, 7, 676 passou, então é o 5, é o 25. Vamos colocar aqui embaixo. É o 25 a raiz quadrada, mas dá 625. Ok. Vamos multiplicar
Aí pode ser, termina com 6, pode ser o 6 e pode ser o 4. Ou é 254 ou é 256. Eu pego 25, que é a raiz quadrada mais próxima, multiplico por seu sucessor. Vai dar CV5, 30, vai 3. 2 vezes 6 dá 12, com 3 dá 15. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2, 1, 4, 5 dá 650. Como 655 é maior, então isso aqui é a maior das possibilidades. 2, 5, 6. Ok? Como é dividido por 100, a vírgula está aqui, eu ando duas casas, 2,56. Vamos confirmar aqui para ver se é verdade. Vou pegar a nossa calculadora aqui. Um pouquinho de paciência que o computador hoje está lento. Vamos lá. 729, aqui por sorte tem raiz quadrada, a gente já confirma. 2,7 está ok. E a raiz quadrada de 6,5536, raiz quadrada, vamos lá. 2,567, isso. É isso aí, gente. Obrigado.